Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como saber se eu tenho ou não o Espírito Santo. Essa é uma dúvida de um inscrito aqui do canal e eu resolvi gravar um vídeo para responder, mas também quem sabe eu vou estar ajudando a vida de outras pessoas. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alciel, pela Assembleia de Deus, né? O tema de hoje é como saber se eu tenho o Espírito Santo. Primeira coisa que eu tenho a dizer para você é, toda pessoa que é salva, que nasceu de novo, que passou pelo processo da regeneração, ela tem o Espírito Santo de Deus. É impossível acreditar ou pensar que uma pessoa que nasceu de novo, que passou pelo processo da salvação, não tem o Espírito Santo. Então todas as pessoas, primeiro, todas as pessoas que nasceram de novo, que são cristãs, que nasceram de novo, que são cristãos, elas têm o Espírito Santo. Aí você pode estar pensando, então quer dizer que só se o fato de eu me achar um cristão, ou participar de uma igreja, ou ter me batizado, quer dizer que eu tenho o Espírito Santo? Não especificamente isso, mas eu quero aqui nesse vídeo dar algumas características para que você venha saber se você tem o Espírito Santo ou não. E aqui eu quero usar um texto, nós temos que a Bíblia, para que a gente possa entender o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Então, primeiramente, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, está escrito assim, ó, quando ele vier, ele quem? Jesus está falando aqui do Espírito Santo. Nesse capítulo, Jesus está dizendo que ele haveria de enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele vai dizer, e quando ele vier, esse Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí, versículo 10, da justiça porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. No versículo 9, que eu não citei aqui, ele diz, do pecado porque os homens não creem em mim. Só para deixar mais contextualizado. Então, primeira coisa, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Primeira característica. Primeiro, se o Espírito Santo está na minha vida, ele vai começar a gerar em mim o quê? Convicção de pecado. E o que é isso, convicção de pecado? É a percepção, escute, preste atenção, é a percepção dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros. Então, quando uma pessoa ela tem o Espírito Santo dentro dela, ela vai começar a perceber os seus pecados, ela vai começar a perceber as suas falhas, os seus erros, né? A sua fala, o seu pensamento, suas atitudes, os seus pecados em si, ela vai começar a ter uma percepção maior. Então aqui eu quero dividir essa convicção de pecado. Primeiro, ela vai começar a gerar uma percepção do pecado da minha vida. Segundo, o Espírito Santo ele vai gerar uma tristeza por causa do pecado. Então, quando uma pessoa está no mundo, que ela vive na prática do pecado, ela não sente pesar, ela não sente tristeza pelo que ela faz. Mas quando a pessoa vem para o Evangelho, que ela nasce de novo, que ela tem o Espírito Santo, todas as vezes que ela comete pecado, ela se entristece, não há alegria. Esse é um forte indício de que o Espírito Santo está na minha vida, que eu não sinto prazer e não sinto alegria no pecado. Outra coisa, dentro dessa convicção de pecado, o que acontece comigo? O Espírito Santo ele vai gerar vitória sobre os meus pecados. Ou seja, os pecados que no passado, lá fora, no mundo, antes de eu vir para Jesus, eu não conseguia vencer, eu não conseguia me libertar deles. Quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, que eu nasci de novo, eu começo a ter vitória, eu começo a vencer. Eu começo a vencer a mentira, eu começo a vencer a inveja, eu começo a vencer a prostituição, a imoralidade, a pornografia, eu começo a vencer uma série de pecados que outrora lá fora eu não tinha domínio. Agora, dentro do Evangelho, com o Espírito Santo, eu começo a ter vitória sobre esses pecados. Que mais? O meu estilo de vida muda. Se eu tenho o Espírito Santo, vai haver mudança na minha vida. Em que sentido? Minhas palavras mudam, meus pensamentos, meus desejos, as minhas atitudes. Então lá no mundo eu tinha um certo tipo de atitude. Eu era um cara iracundo, um cara irado, com raiva, que queria me vingar, queria que as pessoas que fizessem mal comigo, queria que as pessoas se dessem mal. Então havia um desejo, um sentimento dentro de mim de que as pessoas que me fizeram, ou que me faziam mal, eu tinha um desejo de que elas se dessem mal, de que acontecesse coisas ruins com ela. Agora, dentro do Evangelho, o Espírito Santo ele vai começar a trabalhar dentro de mim, que todas as vezes quando alguém fizer alguma coisa ruim para mim, eu não vou desejar o mal para elas. Eu não vou desejar que essa pessoa se dê mal. Eu não vou desejar que essa pessoa aconteça alguma coisa ruim na vida dela. Então, uma das coisas que o Espírito Santo ele vai gerar dentro de mim é que muda as minhas atitudes, muda os meus desejos, os meus pensamentos, as minhas vontades. O que mais que o Espírito Santo faz? Aqui dentro desse texto que eu li para você, em João 16:8, ele vai dizer que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria do pecado. Essa é a primeira coisa que eu acabei de falar para você. Ele vai mudar essas coisas que eu citei, do pecado. Segundo, ele vai tratar com a justiça. Ele vai dizer bem que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. E agora da justiça. Eu quero explicar o que é isso.
Quando o Espírito Santo está na minha vida, uma das evidências é que ele vai me gerar uma percepção a respeito da justiça. E o que isso quer dizer? O Espírito Santo ele vai mostrar ao homem que a única justiça aceita por Deus é a de Jesus. O Espírito Santo ele vai apontar para Cristo, que a justiça que eu preciso para ser salvo é a de Jesus. Aqui eu explico. Primeiro, ele me faz passar a confiar na obra de Jesus Cristo na cruz. A confiança que outrora eu tinha nas minhas boas obras, passo a colocar elas em Cristo. É essa mudança que acontece. Quando Jesus ele fala que o Espírito Santo ele nos convenceria da justiça, ele nos convenceria de que nós não podemos ser salvos pelas nossas próprias obras. É isso que o Espírito Santo ele gera. Outrora lá no mundo, muitas pessoas pensam, se eu fizer coisas boas, se eu ajudar pessoas aqui, pessoas ali, com certeza Deus ele não vai me rejeitar, ele vai me aceitar. Só que quando eu venho para o Evangelho, o que o Espírito Santo ele passa a fazer em mim? Ele passa a trabalhar a justiça. Ele passa a me mostrar que as minhas boas obras, que as minhas atitudes, elas não têm o poder de me salvar. Elas não têm o poder de me livrar da condenação eterna. O que o Espírito Santo faz? Ele aponta que só Jesus, a obra de Cristo na cruz, tem o poder para mudar a minha vida. Então o Espírito Santo, se ele está em mim, ele vai operar isso, justiça. Segundo, ele me faz praticar boas obras. Eu sempre prego que toda salvação verdadeira, toda fé verdadeira, ela gera boas obras. Então, o Espírito Santo ele vai mudar as minhas atitudes, como eu citei no início. Ou seja, obras de justiça serão feitas através da minha vida. As minhas atitudes irão mudar, eu começo a praticar. Só que o motivo por eu praticar essas boas obras será em forma de gratidão por aquilo que Deus fez por mim na cruz. Tudo isso que eu estou citando para você é obra do Espírito Santo. Por meio dessas coisas, você já começa a tirar se realmente você tem o Espírito Santo ou não. Se você acha que tem o Espírito Santo, essas coisas têm que estar acontecendo na sua vida. E terceiro, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai convencer o mundo do juízo. O que é isso? O que isso quer dizer? Quando uma pessoa ela vem para o Evangelho, que ela tem Jesus agora, ela tem o Espírito Santo vai começar a trabalhar nela a consciência de um juízo eterno. As pessoas lá no mundo elas não acreditam, ou uma boa parcela da população não acredita que existe um inferno. Elas não acreditam que haverá um trono de julgamento que vai julgar todas as atitudes que a pessoa fez na terra. Elas não acreditam. Só que quando eu venho para o Evangelho, o Espírito Santo ele me faz lembrar disso. Lembra que eu citei no início do vídeo, o versículo? Quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo. Que juízo é esse? É o juízo eterno, que está escrito na Bíblia lá em Apocalipse 20:11, que Deus ele vai trazer juízo sobre todas as pessoas. E no que compreende isso? O Espírito Santo ele me faz consciente do juízo final, de que Deus irá julgar todas as pessoas, que nada ficará sem justiça nesse tribunal. Então todas as más obras praticadas pelos homens sobre essa terra, naquele dia, naquele tribunal, vão ser julgadas. Então o Espírito Santo me faz consciente dessas coisas. Então primeiro, ele me faz compreender o destino daqueles que permanecem sem arrependimento. Primeira compreensão que vem na vida da pessoa que tem o Espírito Santo, que ele está trabalhando ali, ele vai operar o juízo. O que compreende isso? Ele vai mostrar para aquela pessoa que as pessoas que permanecem nos seus pecados sem arrependimento, elas serão condenadas ao inferno. Essa é uma realidade que o Espírito Santo gera na gente. O que mais ele faz? Ele gera no meu coração temor. Ele me faz passar a temer a Deus. E esse temer que eu falo não é ter medo. Não é ter medo do que Deus pode fazer. Embora a gente compreenda o que ele pode fazer com a gente. Mas esse não é o ponto do temor de Deus. O temor de Deus ele faz gerar no coração do crente respeito, apreço por Deus. Ele gera no meu coração honra. Ele me faz honrar aquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo na cruz. Ou seja, é gerado um temor dentro do meu coração. Eu não posso definir esse temor como medo. Claro que ele está intrínseco ali, mas não é o ponto principal. O temor que o Espírito Santo gera no meu coração é um sentimento de respeito. É um sentimento de honra. Sempre quando eu ensino sobre isso, sobre o temor do Senhor, eu comparo esse temor a um pai e um filho. Né? Todo filho sabe que o pai tem um poder para dar uma surra nele, para bater, para corrigir. Só que, será que ele vai só obedecer o pai dele porque ele tem medo de apanhar? Não. Ele obedece o pai dele porque ele tem uma compreensão de que o pai dele supre as suas necessidades, o pai dele cuida dele, o pai dele protege ele, o pai dele se preocupa com o seu calçado, com a sua vestimenta, com a sua escola, com tudo aquilo que ele precisa. Então ele enxerga no pai dele um provedor, ele enxerga no pai dele um protetor, ele enxerga no pai dele alguém que o ama.
Então é a mesma comparação que eu quero fazer aqui, de que o temor do Senhor ele gera isso no coração da pessoa. Que a pessoa ela olha para Deus não com medo pelo que Deus pode fazer, mas também não ignora que ele pode fazer isso. Mas ele olha para Deus, tendo a compreensão do que Deus fez na cruz por ele, por meio de Jesus. Esse é o ponto principal e o ponto de partida para que você possa entender o que é o temor do Senhor. Entendido isso, eu passo a temê-lo pelo que ele fez, pelo que ele faz, pelas bênçãos e uma série de coisas me levam a temer. Mas o principal ponto do temor na minha vida é que ele me impede de pecar. Esse é o ponto. O Espírito Santo ele vai gerar no meu coração isso, o juízo, e dentro do juízo eu estou explicando, vai gerar temor, e esse temor vai me impedir de pecar. O que mais que o Espírito Santo faz nessa parte do juízo? Ele me faz ver Deus como Deus Todo-Poderoso em seu juízo, que é aquele ponto que eu falei para você, que está dentro do temor. Todas as coisas estão ligadas aqui que eu estou explicando. Mas o Espírito Santo, quando ele está na minha vida, ele está gerando juízo, ou seja, ele me faz ter uma percepção e uma compreensão da condenação eterna, não somente a nível do inferno, que muitas pessoas quando morrem, sem Jesus elas vão para o inferno. E eu tenho até que fazer um vídeo sobre isso, para que você possa compreender melhor. Mas o Espírito Santo ele gera no meu coração a respeito do juízo final, porque veja bem, Jesus aqui, quando ele fala sobre o juízo, olha o que ele vai dizer aqui no versículo. Versículo 11, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ou seja, o Espírito Santo ele vai gerar no coração daquela pessoa que tem ele dentro de si, uma percepção do juízo final, da condenação eterna, do lago de fogo, né? Então, resumindo, se eu tenho o Espírito Santo, dentro da minha vida, o que ele vai gerar em mim? Convicção de pecado, um senso da justiça de Deus que vem através da cruz de Cristo e do juízo. Então, eu acredito que tendo essas coisas sendo geradas dentro de você que está assistindo esse vídeo, você vai ter uma compreensão, você vai entender que realmente o Espírito Santo está dentro de você, né? Teu Espírito Santo não é só uma tristeza pelo que eu fiz, eu estou triste, e aí, será que isso é o Espírito Santo? O Espírito Santo ele gera tristeza pelo pecado, mas a principal ponto de que o Espírito Santo é ele realmente que está gerando essa tristeza é que você abandona o pecado. E eu espero ter ajudado a tua vida com esse vídeo, espero ter aberto a tua compreensão a respeito da obra do Espírito Santo. Claro que isso aqui foi só um resumo, né? Se eu tivesse de explicar tudo levaria mais tempo, mas para ser um vídeo curto, para ajudar a tua vida, eu resumi. Peço que você se inscreva nesse canal, deixa o seu like, compartilha, deixa um comentário aí embaixo para ajudar outras pessoas, que compartilha com alguém e que você possa ser abençoado e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.